Então agora, pessoal, a gente vai conversar sobre as rochas sedimentares, especificamente um tipo de rocha sedimentar que são os arenitos. Como toda rocha sedimentar, os arenitos eles se formam através de sedimentos resultados de intemperismo de outros tipos de rocha. Especificamente os arenitos, eles são formados de sedimentos um pouco mais grossos, com grão um pouco mais grosso, que são areias. E essas areias normalmente elas derivam do mineral chamado quartzo. São fragmentos de quartzo que chegam com um tamanho de sedimento muito próximo do que a gente conhece como areia. E aqui em Sorocaba a gente tem alguns afloramentos de arenito bem interessantes, especialmente na região ali da bacia sedimentar do Rio Sorocaba. E eles têm origem justamente lá na Serra de São Francisco e também origem do intemperismo do granito Sorocaba, que também é um afloramento que a gente tem mais abaixo da Serra de São Francisco, ali na região de Votorantim. Então, vamos dar uma olhada como é que ocorre a formação da rocha sedimentar. Então, é um processo geológico natural que depende do clima, depende do vento, do sol, da chuva, que vai fazer o processo que a gente chama de, inicialmente, meteorização. O que é isso? Significa a quebra da rocha, o intemperismo da rocha original em fragmentos grandes, em seixos grandes. Esses seixos eles vão erodindo com o tempo, em contato com o sol, com chuva, com vento, com frio, com calor. Eles vão erodindo e se transformando em seixos pequenos, no caso do arenito, em areias. Essas areias elas vão ser transportadas pelo vento, transportadas pela água da chuva, transportadas pelos rios e vão ser depositadas em regiões mais baixas de relevo, onde elas vão se assentando e aí ocorre com o tempo, com o acúmulo de sedimentos em cima, em camadas superiores, vai formando uma pressão suficiente para ocorrer um processo de litificação, de agênese, e aí a formação da rocha sedimentar. Essa outra imagem mostra muito bem isso. A gente tem aqui a rocha original, ali no topo da montanha, ela vai meteorizando, ela vai quebrando nesses fragmentos maiores, a erosão vai pegando esses fragmentos maiores, aqui no caso está representado aqui pela água do riacho, e vai carregando pela região mais baixa. Então essa região mais baixa é a bacia de sedimentação, onde vai acumular o quê? Justamente esses sedimentos que eles são transportados e aqui eles vão sedimentar. Com o tempo, esses sedimentos eles vão sendo pressionados pelos novos sedimentos que vão chegando e vão se compactando e formando a rocha sedimentar. Então é um processo contínuo, onde ocorre essa compactação e essa litificação desses sedimentos, voltando a se transformar num outro tipo de rocha. Então, aqui a gente pode observar diferentes tipos de grãos de sedimento que são transportados. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem esses sedimentos angulosos, que são esses sedimentos pontiagudos. Esses sedimentos eles passaram por muito poucos processos erosivos no transporte. Então, normalmente eles estão próximos da rocha original, que assim que eles são meteorizados, eles formam sedimentos pontiagudos. Com o tempo, e com os processos de intemperismo, esses sedimentos eles vão ficando com as quinas arredondadas, porque eles vão se quebrando, até que eles ficam bem arredondadinhos. Nessa situação, eles já foram transportados por um longo caminho, já passaram por processos erosivos e eles adquirem esse formato arredondado. Lá na bacia de sedimentação, normalmente eles têm esse tipo de formato. Então, eles foram transportados por um longo caminho. E outra coisa importante, quanto maior o caminho de transporte, menor vai ser o tamanho do sedimento. E aí aqui a gente tem novamente o processo de formação da rocha. Então a gente tem aqui as rochas originais, aqui a bacia de sedimentação e o sedimento se acumulando. E se a gente observar, esse sedimento ele vai se acumulando na forma de camadas e vão fazendo camadinhas. E essas camadas elas são muito evidentes na rocha sedimentar. Vocês vão conseguir ver na amostra de vocês, todas elas têm camadas. No caso dos arenitos, as camadas elas podem ser bem grandes, porque o processo da deposição ali no Rio Sorocaba, normalmente ele se deu por enchentes, por situações catastróficas que carregaram uma quantidade muito grande de sedimento. Então a camada é mais larga. Se a camada é mais fininha,
foi um processo mais tranquilo, mais calmo, que possibilitou que depositassem camadas menores. Então a gente vai ver aqui esse afloramento de arenito que fica ali no Jardim Botânico. Vamos dar play aqui no vídeo. Esse aqui é o Jardim Botânico de Sorocaba, dá pra gente ver aqui a construção que é bem característica. Aqui é a bacia sedimentar, então é a região mais baixa do Jardim Botânico. Se vocês perceberem, tem um morro aqui. Depois de subir nesse morro, tem uma trilha, e a própria trilha ela já se dá na rocha. Isso aqui não é terra, não é solo. Isso aqui é rocha exposta, é um arenito. A gente vai extrair aqui uma amostra, Então dá para a gente perceber muito bem as camadas, e olha como as camadas elas se soltam, facilmente, porque existe esse descolamento. E aqui a gente consegue perceber a granulação. E uma coisa interessante da gente notar, deixa eu ver se aqui a gente mostra, é que por estar muito próximo da região superficial, a gente tem interação dos seres vivos, Então, os próprios seres vivos que eles estão vivendo aqui no meio dessa rocha, eles auxiliam no processo de intemperização, criando buracos onde a água pode entrar e fazendo com que esse sedimento ele seja mais friável. Mas a gente consegue ver as camadas, tá vendo aqui, de deposição? E a gente tem também, um buraquinho de inseto, tem as raízes das plantas, então tudo isso auxilia no processo de intemperismo dessa rocha. Aqui a gente já tem um paredão, é uma região de drenagem de água, então ele já está bem desgastado. Aqui foi uma área que a gente extraiu a amostra que vocês estão vendo, Não dá para ver as camadas porque provavelmente foi um depósito grande, e tem aqui a situação onde a gente tem a interação da rocha com o solo. Então isso aqui é solo, resultado do intemperismo dessa rocha, e aqui está a rocha, o arenito matriz. E a gente percebe que as raízes das árvores elas tentam se concentrar mais aonde? Nessa camada de solo.